Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Que texto conhecido esse. Eu já li de tudo sobre esse texto. E coisas boas e coisas inúteis. Eu preguei algum tempo atrás em cima de do texto bíblico, tendo como por base o nosso texto, obviamente, mas trabalhando um comentário de um pastor que eu admiro bastante, já falecido, o pastor Dwight Pentecostes. E a abordagem que me surpreendeu estudando esse trecho é que a abordagem que o pastor Pentecostes, um homem muito experiente quando escreveu esse livro já, era completamente diferente, completamente um pouco de exagero, mas era bem diferente da direção que vamos dar hoje aqui. E eu fico impressionado com a riqueza da palavra de Deus, como nós julgamos muitas vezes na nossa vida cristã que não vamos ler mais um texto bíblico porque já sabemos tudo sobre ele, né? E um dos textos mais conhecidos que a gente pode ter nos evangelhos são essas metáforas sobre o sal e a luz, né? E o que eu aprendi esses dias com a abordagem que o pastor John Stott e o pastor John MacArthur também dão a este texto, e obviamente meus aportes também, foi muito enriquecedor, foi muito legal, principalmente porque a gente tem um sentimento de que as bem-aventuranças acabaram no verso 12. Tá bom. Obrigado. O zoinho já tem que precisar de canhão de luz aqui já. A gente tem a tendência de acreditar que as bem-aventuranças acabaram aqui no verso 12, e não é verdade. Nós temos muito trabalho a fazer com esse Sermão do Monte ainda. Na verdade, essa exposição que vai começar Jesus a fazer a partir do verso 13, ela vai descrever o caráter, como que o caráter do crente que nós vimos exposto dos versos 3 ao 12, nós vimos aqui as características do crente, do salvo. Por isso ele é chamado de feliz, porque ele já deve ter essas características. E agora então, é como se o Senhor Jesus dissesse: uma vez que vocês têm essas características e eu os chamo de felizes, agora vocês vão ter a utilidade que eu espero que vocês tenham na realidade de mundo onde vocês estão. Uma vez que vocês expressam as características dos cidadãos dos céus na terra, agora eu vou dizer para vocês o motivo pelo qual vocês têm as características do céu na terra. E ele começa então, o Senhor Jesus começa a expor essa verdade a partir dessas metáforas do sal e da luz, que apontam fortemente para a influência que eu e você precisamos ter neste mundo. Este é o motivo desta metáfora. Aqui Jesus começa uma nova abordagem do seu sermão, e nessa nova abordagem ele diz: vocês têm as virtudes e as características de cidadãos dos céus,
Eu os identifico como felizes por causa disso, bem-aventurados. E agora vou mostrar para vocês o para que isso. E a primeira abordagem que o Senhor Jesus faz no seu sermão, depois de descrever essas nove características que devem caracterizar, definir eu e você, como crentes no Senhor Jesus, ele disse assim: vocês estão aí para influenciar este mundo perdido, este mundo que está apodrecendo e este mundo que está em trevas. É exatamente isso que nós vamos ver dos versos 13 a 16. Eu tenho praticamente certeza que semana que vem vai ter uma parte 2 dessa mensagem, porque é uma crueldade eu não abordar mais verdades que tem para ser faladas nesse texto aqui. A simples ideia de que nós, como crentes em Cristo Jesus, podemos, não sei se a expressão melhor é podemos ou devemos, exercer uma poderosa influência neste mundo, já deveria nos causar algum tipo de inquietação. Essa é uma das coisas que me afligem um pouco na vida cristã, a necessidade de fogo nos pés para termos algum tipo de inquietação. Como seria melhor se nós não precisássemos de fogo nos pés para nos inquietarmos com verdades bíblicas que dizem respeito à nossa vida. O fato de Jesus pregar este sermão e nesta fase do sermão ele dizer que eu sou isso, eu tenho essa característica para que o mundo seja afetado poderosamente pela minha presença nele, isso deveria, no mínimo, nos fazer pensar. Se a tua presença onde você está, na tua família, no teu trabalho, aqui na igreja, causa algum tipo de diferença. Na verdade, aqui na igreja, não é o primeiro lugar que você tem que causar diferença. Porque é mole causar diferença aqui dentro. Na verdade, vai ser até diferente se você causar diferença aqui dentro, né? O ideal é que todos nós estejamos no mesmo momento de estarmos crescendo, amadurecendo, uns num time diferente do outro, mas o lugar das pessoas serem influenciadas por mim no que diz respeito à salvação, ao Evangelho, pelo menos num processo natural, deveria ser lá fora. Na tua escola, no ambiente de família onde os familiares não sejam crentes. Mas esse certo comodismo que nós temos com nos satisfazermos em ser crentes dentro da igreja, nos impede de ter essa percepção de incomodação com o fato do Senhor Jesus Cristo afirmar que eu tenho, uma vez salvo por Ele, eu tenho o potencial de fazer uma grande e poderosa diferença no mundo. Ou seja, fora daqui. E eu quero que você avalie dentro da sua cabeça. Isso passa pela sua cabeça quando você está fora daqui, que você é um porta-voz ou você é uma pessoa que o Senhor salvou para que você possa fazer uma forte e poderosa influência, ser uma poderosa e forte influência de Cristo onde você está, lá no seu ambiente de trabalho, de escola e de casa. Se a tua resposta é não, eu creio que já estamos caminhando na direção de sermos exortados pelo sermão que o Senhor Jesus está pregando, os versos 13 a 16. Porque foi para isso que ele fez essas metáforas. Talvez eu não esteja sendo ainda o feliz, o bem-aventurado, porque talvez não tenha encontrado na minha vida as virtudes do salvo. E por isso, pouca diferença eu faço no mundo, porque é muito fácil a gente se parecer com o nada.
É um desafio você parecer com Cristo. E eu creio que esse é um dos grandes motivos dessas metáforas. Mas aí vem algumas perguntas. Mas, pastor, que influência que eu posso, como crente, exercer como um crente portador dessas realidades espirituais que me colocam como bem-aventurados num mundo tão cruel, num mundo tão agressivo? Como é que eu posso influenciar como um humilde, um manso, por exemplo, como uma pessoa que chora com os que choram, que tem misericórdia das pessoas, no ambiente de guerra, num ambiente tão cruel, tanta covardia, tanta maldade? Como é que eu posso fazer algum tipo de mudança numa situação dessa? Como é que eu posso causar diferença com a minha fome e sede de justiça, com tanta dureza de coração, com as pessoas tão interesseiras, tão egoístas? Esse perfil parece tão frágil, né? Esse perfil de pessoas com esta característica de homens e mulheres de Deus, pertencem ao reino de Deus, parece tão frágeis, num mundo tão cruel. Na verdade, uma minoria, né? Aqueles que, diante de uma realidade de mundo, que dispõem dessas virtudes e são chamados de felizes pelo Senhor. Como é que eu posso conseguir alguma coisa, pastor, num mundo tão ruim, tão difícil, mesmo sendo essa pessoa com essas virtudes e sendo chamado pelo Senhor de bem-aventurados? Isso é impossível, tá? É muito difícil. O que me chama a atenção é que é evidente que Jesus não pensava assim. É evidente que Jesus não pensava assim. Pastor, mas Jesus estava no século I, nós estamos no século XXI. E você acha que o pecado era menos problema no século I do que é hoje? Se a gente olhar só para um aspecto que é muito comum em relação a consequências do pecado do século I, da Roma do primeiro século, para a nossa realidade século XXI, a prostituição, a fornicação, todo tipo de imoralidade sexual era tão intensa no século I, dentro de uma realidade até cultual, como já falei aqui em outras vezes. Artemis, uma deusa conhecidíssima em Éfeso, ela era adorada com prostituição dentro do templo dela. Isso pelo menos nós não temos hoje, que eu conheça pelo menos, não é? Então os tempos eram muito difíceis também, e é claro, evidente que Jesus não compactuava dessa ideia que nós temos de pobrezinhos, de que, Senhor, não dá para ser crente assim desse jeito nesse mundo tão ruim. Não é isso que Jesus pensa. O mundo, o próprio Senhor Jesus, nos versos 10 a 12, ele sem dúvida vai nos perseguir. Nós vimos isso semana passada. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados serão vocês se por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia e tal. Nós vimos tudo isso na semana passada. Mas apesar disso, independente disso, a igreja ela é chamada exatamente para influenciar num mundo que a persegue. É para isso que nós existimos. A igreja perde o seu papel se ela for apenas uma instituição de amigos, de pessoas que gostam de se reunir para rir, para contar piada. Ela perde o seu propósito, se for só para isso. Porque é muito legal a gente se reunir para olhar para uns para os outros, brincar, conversar, mas isso é secundário. A prioridade da igreja é para causar um estranhamento no mundo. E foi para isso que Jesus usou, então, essas duas metáforas domésticas. Por que domésticas? Porque na casa de qualquer pessoa tem sal e tem luz. Se não for elétrica, tem pelo menos a luz solar.
um lampião, uma fogueirinha. Então, na casa de qualquer pessoa, seja qual for a camada social, você vai encontrar sal e luz. E Jesus usa essas expressões, ou essas metáforas, para que não tenhamos nenhum tipo de desculpa de nos excluir desse cenário, uma vez salvos. Não é muito difícil a gente entender a questão da necessidade da luz, ela é muito óbvia. Vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre a luz, mas o sal é muito interessante. No mínimo, nós temos duas variedades na utilização do sal. Ele pode ser usado tanto como para temperar, como para conservar. Não é? No mínimo, essas duas utilidades. Não é? E nós temos algumas verdades básicas por detrás dessas duas metáforas, é que, uma vez que somos chamados de algo que traz claridade à escuridão e algo que conserva e tempera, as aplicações não são as mesmas, mas a ideia principal embutida aqui é que nós somos identificados com esses dois elementos, com essas duas figuras, porque nós somos completamente distintos da comunidade social mundo que a gente vive. A comunidade social igreja, ela é, na perspectiva bíblica desse sermão, uma comunidade, um grupo de pessoas completamente distintos, ou seja, diferentes da comunidade social mundo que está aqui, que nós estamos inseridos. Esse é um dos grandes motivos pelo qual o Senhor Jesus estabelece essas identificações. De um lado, então, a gente tem o mundo. E do outro lado, nós temos o vocês são luz, vocês são sal. E do outro lado dessa história tem a realidade do mundo. Essa distinção, Jesus quer deixar evidente. É muito importante a gente pensar nisso, porque estamos vivendo um tempo onde essa distinção está cada vez mais apagada. Isso é assustador e antibíblico. Na verdade, tem sido até teologicamente elegante para alguns grupos, algumas igrejas, deixar cada vez mais obscura essa distinção. Tem grupos que fazem questão de deixar bem obscura, bem relativa a distinção entre igreja e mundo. Na verdade, a frase mais popular nesse sentido é referir-se a toda a humanidade indiscriminadamente como povo de Deus. Vocês já prestaram atenção como nós estamos vivendo um momento bem isso que eu estou dizendo? Cada vez mais fortemente, a ideia é você não mais distinguir o povo que é de Deus, porque recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor, daquele povo que é de Deus porque vai à igreja, seja ela qual for. Este é o momento de mundo, espiritualmente falando, quanto à identificação, ou quanto à distinção que deveria ter, ou continuar tendo, e ela está se tornando cada vez mais tênue em nome dessa teologia bem elegante, bem comportada. Eu recebi, não sei se vocês viram, é um colega meu que está no norte, e ele mandou, está no norte, Amarildo, né? E ele mandou, não sei se é dele, mas ele republicou, talvez tenha compartilhado, né, que uma igreja católica romana, em Mariana, cedeu as instalações da igreja para uma igreja evangélica, porque as águas tomaram a igreja evangélica. Aí a primeira pergunta que vem na minha cabeça é que esse pastor não tem nenhuma árvore para ele ficar embaixo, não? Sabe, não tem nenhuma esquina que ele possa fazer um culto ao ar livre? Será então que o natural será compartilhar como
povo de Deus, das dependências infestadas de imagens de idolatria, de uma simpatia, de um ecumenismo, de um relacionamento, de uma não distinção que a Bíblia não prega em lugar nenhum, em momento nenhum. E o que é pior, comentário desse colega meu, pastor, contemporâneo de seminário. Que maravilha viverem unidos os irmãos. Não é irmão. O católico romano, ele pode identificar-se como um cristão porque ele crê em Cristo, mas o espírita kardecista também se identifica como cristão porque ele não nega que Jesus existe. Mas crê em Jesus como Senhor e Salvador e se apresentam como pecadores, incapazes de prover para si perdão e dependem da obra da cruz unicamente e suficientemente da obra da cruz? Não, esses grupos não creem unicamente e suficientemente na obra de Cristo Jesus na cruz. Logo, não tem como biblicamente ser o mesmo povo. Não tem como. Se um povo que vai a Deus não unicamente através de Jesus, como esse povo pode identificar-se? Como eu posso me identificar com este povo? Que não tem Cristo como único suficiente intercessor, intermediário ou mediador. Estamos vivendo esse tempo, onde sal e luz, a luz está morninha, e o sal está sem gosto. Essa é uma definição triste do lado negativo dessa parábola, que a gente vai ver mais adiante. O mundo, ele evidentemente é um lugar carente de luz. Evidentemente, ele não tem luz própria. O mundo depende de uma fonte de luz externa para iluminá-lo. É Deus quem provê a luz para o mundo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O mundo também tem uma tendência constante de deteriorização. De se deteriorar. Realidade de mundo. Irmãos, a ideia não é que o mundo seja sem gosto ou sem graça. Não, tem coisa legal aqui no mundo que a gente vai. Nós vamos passear em Poços de Caldas, vamos numa cachoeira, vamos na praia. Então tem coisas no mundo que Deus criou muito legais. A ideia não é chegar dizendo, não, o mundo é o inferno. Não, o inferno não é o mundo. O inferno vai ser muito pior do que o mundo. Muito pior. Então a ideia não é que o mundo seja insípido e que os crentes então vão tornar o mundo menos sem graça. De forma alguma, irmãos, a ideia não pode ser que nós vamos tornar o mundo mais agradável a Deus. Essa ideia é totalmente absurda. De que a igreja vai tornar o mundo mais bonitinho e Deus vai aceitar o mundo. Irmãos, o mundo está apodrecendo. A igreja não está aqui para melhorar o mundo. Essa é uma corrente de pensamento desses que lidam com essa ideia dentro de muitas igrejas evangélicas. Quem pensa desta forma em relação à igreja vai melhorar o mundo e Jesus, quando vier, então já vai chegar no mundo melhorado. Já crê que já passou tribulação, nós estamos numa realidade de milênio, falo isso mais à vontade hoje, depois do estudo, né? Na volta de Cristo. Estamos só num processo de melhoria do mundo, porque todos fecham que Jesus vai voltar. Todos, de forma geral. Só que a metodologia da volta de Cristo, as pessoas não aceitam a realidade do juízo, dos juízos que nós vimos aqui, nessa sequência de estudos bíblicos que tivemos. Aquele negócio de pecado, o pessoal não gosta muito de Deus fazer juízo. Deus é amor, como é que vai fazer juízo? Que é isso? Então, esses que creem que a igreja vai estar melhorando o mundo, todo dia nós vamos melhorar, dando comida, assistência social, fazendo muita coisa legal, eu acho que tudo isso tem o seu valor e precisamos ter esse nível de preocupação com a justiça social. Vocês sabem como eu penso sobre isso. Porém,
Isso é para contribuir com a obra de Cristo, resgatando a imagem de Cristo na vida das pessoas através da própria identidade do homem, deixando de comportar-se como um animal para poder comportar-se como um ser humano, então se ver como uma pessoa que tem a imagem de Cristo Jesus e ter então a capacidade de perceber o seu pecado. Isso é que a justiça social precisa fazer. Fora deste objetivo, no meu entender, é mera caridade inútil, que vai matar a fome agora, mas depois ele morre de fome por algum outro motivo, ou morre de alguma outra coisa. Este pensamento de que nós vamos melhorar o mundo é antibíblico. O mundo está apodrecendo. O mundo não pode fazer nada por si mesmo. O mundo não pode fazer nada pela sua autodeteriorização. Oh, palavrinha. Quando é que o mundo pode, então, sofrer? Como que o mundo pode sofrer algum tipo de melhora no seu estado natural de apodrecimento por causa do pecado? Quando é colocado o sal de fora. Não falamos há pouco que o sal tem a característica de tanto conservar quanto temperar? Não é o sal quando é colocado de fora para dentro que vai produzir então no mundo algum tipo de retardamento no apodrecimento. Porque também é um erro dizer que vai parar de apodrecer, porque o pecado, todos nós estamos afetados pelo pecado. É por isso que há uma ordem bíblica, sede santos, porque eu sou santo. Todas as vezes que a gente abandona um processo de santificação por algum interesse carnal, nós resgatamos aquele apodrecimento que tínhamos antes de Cristo, talvez em proporções não iguais, mas apodrecemos um pouquinho à medida que abrimos mão da santificação. E à medida que nos submetemos a um processo de santificação insistente, cheio de dependência do Senhor e cheio de gratidão, esse processo, sem dúvida alguma, ele é retardado até chegar o momento onde Cristo vier buscar a sua igreja, que ele vai acabar de uma vez, porque nós teremos a nossa natureza pecaminosa completamente destruída. Mas até então, a santificação, ela trabalha para que o processo de apodrecimento seja retardado. Muito bem. Depois dessa introdução relativamente longa, agora vamos entrar um pouco mais nos textos. Mas eu acho que era importante essa visão menos romântica de sal e luz. A gente entender o que estava passando na cabeça de Cristo quando ele pensou, até porque ele conviveu com Jesus no seu dia a dia, em casa com Maria e José. São dois elementos muito comuns, né, para qualquer ser humano. Então é legal ver Jesus falando de realidades tão humanas, né, tão do nosso dia a dia. Mas vamos pensar aqui agora numa afirmação bem direta do verso 13. Vocês são o sal da terra. Irmãos, significa que quando cada realidade social se revela, quando a igreja se mostra na sua integridade e quando o mundo se mostra na sua integridade, a gente percebe claramente que o mundo se deteriora como peixe e carne estragada. Enquanto que a igreja, quando se mostra na sua integridade, é o único representante do céu na terra que pode retardar este processo de deteriorização. Ô, palavrinha. Isso, quando estava pensando, puxa vida, isso sem dúvida vai fazer parte da nossa apostila de eclesiologia esse ano do Instituto, ano que vem. Porque é uma verdade que eu não tinha pensado nessa aplicação real.
dessa metáfora. A gente tem uma ideia de romantizar ou filosofar. A coisa é extremamente prática, é aquela coisa da dinâmica da cozinha. Principalmente numa realidade que não tinha geladeira do primeiro século. Né? Que sal era não somente o tempero, mas era grandemente o conservante. Né? É lógico que existem outras influências que Deus permitiu na sua graça comum. A igreja, ela é vital neste processo espiritual, mas o mundo está debaixo de outras influências também. Dentro da realidade da graça comum, algumas instituições que Deus criou, como o casamento dos padrões de Deus, de Gênesis 2, é uma ferramenta muito legal da parte de Deus para controlar esta imoralidade natural do ser humano. As leis deveriam contribuir para influenciar positivamente a sociedade de maneira que fôssemos uma sociedade mais equilibrada, melhor. Então Deus permitiu também, através de outros recursos da graça comum, algum tipo de influência. Mas o fato é que Deus planejou que a poderosa confrontação, a poderosa ferramenta de mudança dentro de uma sociedade apodrecida pelo pecado, Deus decidiu que seria o seu próprio povo redimido, regenerado e justificado. E devidamente salgadinho. Deus decidiu que seria isso. Uma das coisas que me chamou a atenção depois que eu tive há vários anos atrás aquele probleminha de pressão, não sei quantos aqui são do meu tempo que eu tive que segurar minha pressão. E eu precisei cortar o sal. Quase tudo. E o que me surpreende hoje é que se a comida tivesse sem sal, eu nem ligo. Porque eu acostumei com a comida sem sal, eu não faço questão nenhuma de sal. Né? Isso, alimentarmente falando, pode ser que não tenha grandes problemas, mas espiritualmente falando é dramático. É dramático. Quando nós, como crentes, julgamos que podemos ser sem gosto, sem causar nenhum tipo de diferença, uma vez que fomos chamados e salvos para a diferença, não para a similaridade, não para emparelhar, não para andar de forma comum com o mundo, mas para a diferença, porque a diferença é a única forma do mundo perceber que precisa de Jesus, porque se for igual, ele não vai perceber. O sal que perde a sua propriedade de salgar, irmãos, ele não serve nem para adubo. Olhando para as realidades lá do primeiro século, principalmente. Existe um estudioso, o pastor David Tuck, que ele escreveu um negócio muito interessante sobre essa questão do sal lá no primeiro século. Eu vou ler um pedacinho do livro dele. Naquele tempo, chamava-se de sal um pó branco, talvez apanhado do Mar Morto, o qual, embora contivesse cloreto de sódio, também continha muita coisa mais, pois antigamente não existiam refinarias. Nesse pó, o cloreto de sódio era provavelmente o componente mais solúvel e, portanto, o que mais facilmente desaparecia. O resíduo de pó branco ainda parecia ser sal, e sem dúvida era chamado de sal, mas não tinha o seu gosto e nem agia como tal, por isso não passava de pó de chão. Sabe por que ele usa essa expressão? Porque tinha cara de sal por ser branco, mas não salgava mais e não era melhor do que apenas pó de chão. Olha o que está no finalzinho do verso 13. Não servirá para nada, no caso o sal que não salga, né? Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, porque esse sal que não salgava mais era usado como contrapiso.
pelo seu poder de compactação, de grudar, né, os grãozinhos um no outro, era usado para as pessoas pisarem, para não pisarem no barro. Era uma espécie de contrapiso que socado fazia um chãozinho limpo. Irmão, isso aqui é estarrecedor. Eu posso até ter cara de sal porque sou branco, mas se não salgo, se não faço mais diferença nenhuma, eu não sou mais do que um negócio que joga no chão para os outros pisarem. Uau! Você está entendendo por que não pode haver similaridade do mundo com o salvo, com a igreja de Cristo? Porque o sal, que realmente ainda salga, ele causa uma diferença determinante naquilo que está apodrecendo. Mas o sal que não salga mais não serve nem para adubo e é jogado para virar contrapiso de estrada para passar burro, cavalo, carroça e gente pisando. Irmãos, a salinidade do crente é, sem dúvida alguma, o seu caráter. E nós falamos 7 mensagens sobre o caráter do crente, dos versos 3 até o 12. É aqui, é desse jeito que o crente mostra o seu caráter. Quando ele revela na sua vida as virtudes de um cidadão do reino de Deus, e por isso ele é chamado de feliz. Este é o padrão do caráter de um cidadão do reino dos céus. Então a salinidade do crente é quando ele expõe essas características no seu dia a dia. Quando isso é visível nas suas atitudes, nas suas palavras. Quando Deus olha do céu e te vê como um bem-aventurado, é nesta situação que você tem o teu grau de salinidade definido. Meus irmãos, se os crentes forem assimilados pelos não crentes, a gente simplesmente se deixa contaminar por todo tipo de impureza que tem no mundo. E vocês certamente já perceberam, talvez o jovem, o adolescente seja mais lento para isso. Às vezes não, hein? Porque as influências são muito pesadas nessa fase de adolescência e juventude. Mas quantos de nós adultos nos deixamos levar por uma pessoa bem articulada também? Quantos de nós? E quando nós somos assimilados por essas influências maléficas à nossa alma, influências de não crentes, simplesmente a gente, com muita facilidade, a gente vai embora. Nos deixamos contaminar pela influência do mundo. A gente perde a capacidade de influenciar. E quando o crente perde a capacidade de influenciar, acabou a sua salinidade. Eu quero muito que você esteja avaliando a sua vida cristã, agora, dentro da sua cabeça, enquanto eu estou falando. Avaliando o teu grau de salinidade. O quanto você faz diferença no mundo que está apodrecendo. O quanto você está retardando este processo para que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor Jesus antes de apodrecer de vez. Para que Deus a restaure e lhe dê vida e a livre dessa tendência ao apodrecimento quando estivermos para sempre com Cristo nos céus. Mas até então, a nossa salinidade é determinante para o mundo que se deteriora todo dia por causa da morte que o pecado traz. Quanto a gente pensa nisso, o quanto isso nos incomoda, irmãos. Provavelmente nada, porque a gente não para pensar nisso, dessa forma pelo menos. Ficamos tentando ser os amigos, como é que eu costumava dizer para o Davi e para a Luísa, quando eles vinham comigo de, pai, eu fui a associação de pais e amigos dos excepcionais, lembra disso?
Quanto tempo nós vamos ser apenas uma comunidade de pais e amigos? Quanto tempo mais nós vamos continuar nesta satisfação com ser um pau branco que parece sal, mas não é muito mais do que uma coisa que vira contrapiso? Isso precisa nos incomodar fortemente. O pastor Lloyd Jones, ele diz que a influência dos crentes depende da sua diferença e não da sua identificação. Vou repetir. A influência dos crentes depende da sua diferença, não da sua identificação ou assimilação do mundo. Ele diz assim: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente atrai o mundo. Aí então é que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. Embora inicialmente essa diferença vai causar ódio, mas é na sequência o que vai atrair o mundo, as pessoas ao nosso redor ainda não tementes a Deus a te procurarem. É exatamente a diferença. Eu já disse isso para muitas pessoas aqui, em relação a problemas de trabalho, convivência, para muitos aqui. Eu disse: aguenta firme. Essa pessoa que te persegue hoje por causa da tua identidade como um crente no Senhor Jesus, quando ela tiver um grande problema, uma crise, é você que ela vai procurar. Já falei isso para vários. E vários já testemunharam: pastor, aconteceu isso. Pegou fogo lá, o bicho pegou, e na hora que o bicho pegou mesmo, ficou ruim, foi lá me perguntar o que devia fazer, o que estava acontecendo. A diferença, ela causa um repúdio no início, mas ela revela quem você é e a quem você serve. No momento certo, aquela pessoa que repudiou, ela vai procurar o diferente, ela não vai procurar os iguais. Ela vai procurar quem pode ajudá-lo. Se nós, os crentes do Senhor Jesus, não nos distinguirmos dos não crentes, irmãos, neste mundo nós seremos inúteis espiritualmente falando. Se nós, como crentes, não nos distinguirmos dos não crentes, a nossa presença neste mundo será absolutamente inútil. E, como o próprio texto nos sugere, no verso 13, seremos jogados fora, porque nem para adubo a gente serve, ou pisados pelos homens, como diz o final do verso 13. E aí temos que chegar nos versos 14, 15, 16, para falar sobre a questão da luz. Vocês são a luz do mundo. Um pouco mais adiante, lá no em João, capítulo 8, os versos 12, e depois no capítulo 9, verso 25, Jesus vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Aí você pode pensar: ué, pastor, eu sou a luz do mundo ou é Jesus? Está absolutamente inferido aqui que nós também somos essa luz. Nós brilhamos com a luz de Cristo no mundo. Aí o apóstolo Paulo embeleza isso grandemente lá em Filipenses 2,15, quando ele diz que nós somos como as estrelas do universo. Brilhamos a luz de Cristo como as estrelas do universo. Então essa identificação de Cristo em nós e essa beleza de Cristo, o brilho, a santidade de Cristo estar em nossas vidas, nos causando essa identificação, quando o Senhor Jesus diz: vocês são a luz, depois eu sou a luz, isso causa uma ligação, por inferência, nós estamos totalmente ligados. E o apóstolo Paulo poetiza isso de uma forma muito legal, quando nos diz que nós somos como as estrelas do universo. Né? Vale a pena a gente dar uma olhadinha. Vai lá em Filipenses 2, tão lindo esse texto. Luísa que gosta muito desse texto. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 15. Diz assim, começando no verso 14:
Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada. Olha agora, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. A qual vocês brilham. Nós vamos afetar uma geração corrupta e depravada como luz. Luz essa que foi já mencionada no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus afirma que eu sou luz do mundo. O próprio Senhor Jesus se identifica como a luz do mundo. E depois o apóstolo Paulo coloca dessa forma espetacular, dizendo que esta luz do mundo, que brilha como estrela do universo, ela está no meio de uma geração corrompida e depravada, para ser identificada como justificada, não como nivelada, igualada ou identificada. Irmãos, eu não estou fazendo nenhum tipo de afirmação, e nem a palavra de Deus, de que nós somos os melhores. Não, nós somos aqueles que até Cristo nos salgar, estávamos apodrecendo a passos largos, juntos com o mundo. Você sabe que você era antes de Cristo. Espiritualmente, nada mais do que uma carne podre. A Bíblia diz que nós éramos mortos. Aí veio Cristo e me deu vida e foi tirando a capacidade de deteriorização. Apesar do pecado estar lá, tentando apodrecer todo dia alguma coisa da minha vida. Mas a santificação me aproxima da luz e do sal, a ponto do Senhor Jesus dizer: você é sal, você é luz. Para que você seja diferente no mundo, porque eu tornei diferente. Você não é diferente porque você é bom. Você é diferente porque eu te tornei diferente, porque a tua capacidade para apodrecer é a mesma. Mas eu tornei você diferente. Então o nosso papel é muito mais de socorristas do que de melhores. De exercício de misericórdia e de obediência a Deus nesta campanha evangelística que deve ser a nossa vida, do que um grupo dos melhores. Nós somos dos piores. Muitas vezes. Sabe por quê? Porque sabemos as verdades libertadoras da palavra de Deus e agora pecamos muitas vezes conscientes. Antes de Cristo, eu nem identificava pecado como pecado, porque era tão natural pecar. Mas depois de Cristo, minha situação ficou bem mais comprometedora. Porque eu sei o que é o pecado e ainda tomo decisões objetivas por pecar. Então nós somos apenas aquele miserável que recebeu o pão primeiro. Lembram disso? Irmãos, imagine o que seria se os não crentes olhassem para você curiosos para descobrir o segredo dessa fonte da nossa luz e viessem atrás de nós e começassem a perguntar: gente, o que você faz para brilhar assim? Isso precisa ser uma experiência real na nossa vida. Aí vem no verso 16 um esclarecimento da parte do Senhor Jesus sobre essa luz. Ele diz que essa luz são as nossas obras. Uma área aqui sensível. Porque não são poucos os que apelam, né, para a obra como coisas, caridade, ser bonzinho e fazer coisas para Deus na igreja, para que eu tenha algum tipo de, como falamos na mensagem de domingo, né, aquela ideia de compra de mérito, compra de simpatia, compra de aceitação da parte de Deus. Tem nada a ver com a boa obra que o Senhor Jesus fala nas Escrituras. Nada, absolutamente nada a ver, muito menos aqui. Jesus então ele esclarece que essa luz são as boas obras, e ele vamos entender o que seria isso. Ele diz assim no verso 16:
Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, porque é através dessas boas obras que a nossa luz vai brilhar. Irmãos, me parece aqui que boas obras é uma expressão geral que o Senhor Jesus usa, que ela vai abranger tudo que o crente diz, tudo que o crente faz. Sabe por quê? Porque ele é salvo. Porque ele é crente no Senhor Jesus. Então essa boa obra vai abranger tudo o que ele diz e faz só porque ele é crente, só porque ele é um salvo no Senhor Jesus. Toda e qualquer manifestação externa e visível da sua fé salvífica é uma manifestação da obra que Cristo fez na nossa vida. Para a glória dele, para o nosso bem. Mas toda a manifestação que é um resultado da nossa fé salvífica, ou seja, a fé que dependeu de Deus para gerar perdão de pecados e salvação, tudo que é consequência disso, envolve essa boa obra que o Senhor está chamando de luz. Um exemplo clássico disso é o evangelismo, é o nosso testemunho. Então nós devemos, continuando olhando para a sequência do texto, nós não devemos ser como uma cidade dentro de um buraco. Nós não devemos ser uma cidade num vale, onde as luzes não aparecem. O texto do Senhor Jesus ilustra, dizendo que, como uma cidade, precisamos ser uma cidade edificada sobre um monte. Quando eu estava na tropa, no exército, a gente fazia muitas manobras noturnas para ensinar os soldados a pontos cardeais, de andar no escuro, de se direcionar por algumas construções, edificações com algum tipo de iluminação. Num matagal, numa floresta, você procura lugares onde a mata é mais rala para você poder encontrar algum tipo, se você não encontrar pelos astros, né? Se você tentar encontrar algum tipo, relacionar lua e estrela com algum ponto luminoso, alguma cidade, alguma casa que tem uma lâmpada, que tem uma luz, isso não, você pode achar que é pouco, mas num descampadão, num matagal, numa floresta, que está tudo preto, tudo escuro, você acende uma vela. Aquilo é visto a 2, 3 quilômetros. Se botar o binóculo, você consegue medir distância. Aí o Senhor Jesus vem e usa essa figura. Você não pode ser uma cidade edificada para ficar embaixo de um vale. Você está sobre um monte. Não é para você se esconder. As luzes são para ser vistas. Luz não é para ficar dentro do buraco. A luz é para chamar atenção. E mais, nós devemos ser como uma lâmpada acesa assim, para que todos possam ver, todos que estão ao nosso redor possam ver tanto quanto nós. Se a gente ficar embaixo do balde, como o candeeiro aqui, se ficar dentro do balde, ninguém vai ver nada. É assustador como nós nos satisfazemos em termos a prontidão para nos identificarmos como luz, mas a covardia e a acomodação de ficarmos satisfeitos dentro do balde. É assustador. Como nós nos conformamos em ser uma cidade num buraco. Facilmente. Trocamos isso por um programa de televisão. Facilidade como nós, como luz do Senhor, trocamos esse privilégio extraordinário para causar diferença pelas coisas mais banais. Como se fôssemos viver para sempre e o céu não fosse realmente a nossa esperança e nosso desejo ardente. Então, irmãos, na qualidade de discípulos de Cristo Jesus, a gente não tem que se esconder, não. Nós precisamos mostrar a verdade que conhecemos. Nós precisamos mostrar ao mundo do que somos feitos, irmãos. E em Cristo Jesus, fomos feitos de sal e luz. Ficou até bonitinha a frase, até rimou. Em Cristo Jesus, fomos feitos de sal e luz. Então as pessoas daí em diante vão nos ver, obviamente. E vão ver o quê? Vão ver a boa obra. O que é a boa obra? É o resultado do meu caráter.
É o resultado de eu ser um bem-aventurado. É assim que as pessoas vão encontrar Cristo e perceber que tem alguma coisa diferente em nós. E vão perceber a graça salvadora de Cristo Jesus, porque você vai testemunhar que você é um pecador, mas um pecador redimido. E se hoje você salga e você brilha, é por causa da obra de Cristo em teu favor. Pronto, a rodovia para o anúncio do Evangelho está aberta, a tua vida fez isso. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ver que a nossa luz é a luz dele. Isso é que é mais glorioso nesse processo. As pessoas que te cercam vão ver que se você brilha, é porque aquele que você serve brilha mais. Que as obras que nós produzimos são as obras dele, feitas através de nós. As pessoas vão, por causa disso, adorar sem dúvida alguma a luz, e não a lâmpada que está transmitindo a luz. As pessoas vão se tornar adoradores do Rei, do nosso Salvador, e não nossos seguidores pessoais, como muitos têm feito por aí, mas vão adorar a luz, não a lâmpada. Isso é uma sequência muito natural de sermos estes homens felizes que vimos aqui, que agora são identificados como sal e luz, para serem diferentes, para influenciar um mundo que está apodrecendo em trevas. Podemos ser melhores, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé então e vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado mais uma vez por podermos lidar com verdades espirituais tão gloriosas. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, que não haja mais acomodação pecaminosa, ó Pai. Um conforto pecaminoso. Não é pecado o conforto. Pecado é quando nós adoramos o conforto e abrimos mão da nossa posição de sal e de luz. Eu peço a Ti perdão e peço em nome de Jesus a inquietação necessária para fazer realmente diferença no mundo que está apodrecendo. Eu te peço pela vida de cada irmão aqui, ó Pai, que sejamos todos profundamente incomodados por essas verdades espirituais tão especiais. Assim eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, uns com os outros.